E na edição de hoje nós vamos falar sobre a CPI dos hospitais filantrópicos, que se reuniu na última segunda-feira em mais uma sessão, mais uma reunião ordinária aqui nesta casa, e desta vez em uma nova fase. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, ela começou a ouvir os diretores das entidades dos hospitais filantrópicos. Na última segunda-feira foram ouvidos aqui nesta casa os diretores do Hospital Cirurgia Milton Santana, que é o diretor-presidente, e o Milton Eduardo, que é o diretor administrativo financeiro. E durante essas oitivas, a vereadora Kitty Lima, que faz parte da comissão, ela é suplente da comissão dos hospitais filantrópicos, ela acompanhou todas as discussões, todos os depoimentos dos dois diretores, e ao final da sessão, ao final da reunião, a vereadora afirmou que as informações prestadas por eles não tinham sido satisfatórias. É isso mesmo, vereadora, as informações deixaram muito a desejar. Bom dia. Bom dia. Foram superficiais. A gente esperava mais dados, né, comprovações, tem documentos que ainda falta, né, ser entregue, então a gente esperava outra realidade. Mas não tem problema não, eles ainda vão ser chamados. Eu tenho muitas dúvidas ainda, eu rebati muito a questão das verbas da oncologia, existe uma suspeita de terem sido desviadas, a gente sabe que o Ministério Público está dando investigada nisso, então a gente vai estar acompanhando também, mas que fique claro, a gente precisa de mais esclarecimentos, precisa de mais documentações, precisa escutar muita gente até antes deles, né? Tem ex-secretários, eu sei que, por exemplo, o ex-secretário André Sotero tem muito a contribuir, a gente precisa escutar para que a gente saiba o que perguntar a mais, né? A gente está ainda muito no começo, muito cru, mas mesmo nisso a gente conseguiu arrancar muita coisa que deixou preocupado. E qual a avaliação que a senhora faz desse início de CPI? A CPI que agora está entrando na fase das oitivas. Na verdade, é como eu falei, a CPI ainda vai esquentar bastante, né? Dessa primeira oitiva, a gente descobrir laços familiares envolvidos, né? Altos salários, como a gente já tinha uma noção. A gente saber que tem maquinários que tão bons, que ainda não estão funcionando, salvando vidas, né? Cadê o dinheiro? O que falta? Essas verbas federais que vêm para a oncologia foram desviadas? Não foram? Foram utilizadas totalmente lá? Né? Então, isso vai ser esclarecido. Eu acho que essa primeira oitiva serviu para que a gente se preparasse para juntar informações e nessa próxima, que eu espero que não demore, a gente venha bem mais contundente, bem mais preparado. A senhora, como eu falei, a senhora é suplente na comissão. E apesar da suplência, a senhora acompanha todas as reuniões de forma presente e acompanhando todos os passos. É importante ter esse contato, afinal é o papel do vereador. Não, com certeza. Eu fico meio frustrada, né? Eu queria estar mais ativa, com direito à voz. Eu queria estar colocando meus requerimentos, mas aí eu não posso como suplente, infelizmente, mas eu entrego ao vereador, né, o Cabamintas, e ele coloca por mim. Então, eu vou estar sempre por perto. Agora, mudando de assunto, vereador, a senhora tem comemorado alguns avanços em projetos que a senhora colocou aqui, inclusive deles do cadastro dos carroceiros, que entrou em uma nova fase. A gente teve um primeiro cadastro, tivemos uma reunião com a SMTT para consertar alguns erros graves que teve nesse primeiro, a exemplo de animais que estão machucados não podem voltar com o carroceiro. Eles estão claramente inaptos, né? E isso é um erro que a gente não vai admitir, por isso que teve uma brigazinha nesse primeiro cadastro, mas já vai ser consertada, porque é importante a gente ter esses cadastros, até porque a gente precisa entender quantos existem, para que a gente tenha, sim, o projeto do fim gradativo colocado em prática. Transferir eles para uma outra profissão com dignidade, né? Ver quantos precisam de alfabetização, de um estudo, ele e a família, né? Então, esse primeiro passo é fundamental para que a gente consiga acabar com isso em a única capital que ainda tem carroça. Outro projeto da senhora que está em discussão na pauta é a Segunda-feira Sem Carne. A senhora tem que colocar esse projeto falando da relevância dessa ideia, inclusive usando dados do Ministério da Saúde. Porque eu fico às vezes confusa com esta casa. A gente tem o Ministério da Saúde, pessoas preparadas, técnicas dizendo que é um projeto importante, e a gente vê uma casa que não tem entendimento sobre o assunto dizer que não precisa. Né? A gente só quer que um dia na semana as crianças que estudam, né, nas escolas do nosso município tenham uma alimentação mais saudável, é só isso. Elas comecem a gostar de comer mais legumes, né, de comer uma proteína vegetal, que é importante. Hoje a gente vê crianças obesas com doenças que geralmente adultos que têm.
é porque a gente está fazendo tudo errado, a gente precisa educar elas, inclusive de forma alimentar, né? Então, é um projeto bom que já existe em funcionamento em alguns municípios, né? Eu trouxe o exemplo de São Paulo, mas eles não ficaram satisfeitos, então eu falei da Bahia, está aqui perto, né? De Serrinha. Então, a gente precisa mudar essa cabeça de que, tudo é por conta que vai matar os animais. Não é só por isso. A gente sabe que eu, em particular, tenho minha defesa dos animais, mas o que eu estou trazendo aqui é saúde para as nossas crianças. E, às vezes, colocar argumentos que não tem nada a ver com o projeto só faz atrapalhar mesmo. Um projeto que é sério, um projeto que é aprovado até pelo Ministério da Saúde. Qual a expectativa para a sessão de hoje? Hoje eu vou entrar em um tema um pouco delicado para mim, né? Novamente, outra denúncia em relação a Copperthouse. Eles colocaram novamente animais no bagageiro e dessa vez os animais morreram. Então, até quando a gente vai ter vidas de inocentes sendo pagas por conta de uma irresponsabilidade dessa empresa, né? Então, eu vou bater pesado nisso hoje. Ok, vereadora, muito obrigado pelas informações. Tenha um bom dia de sessão. Obrigada. TV Câmara Aracaju, o parlamento mais perto de você.